Este é o programa Bate-Papo, editado pelo Jornal Diário da Região e exibido pela TV Cidade. Hoje entrevistando o ex-vereador, o ex-presidente da Câmara de Osasco, Delbo Camargo Teruel. Delbo, vamos conversar mais um pouquinho sobre política. Alguns citam a sua inelegibilidade. Eu perguntaria, como está a sua elegibilidade? Olha, Vrege, eu estou bem tranquilo com relação a essa situação. Tive um problema com a prestação de contas de 2002, isso já está bem encaminhado, está bem resolvido. A gente fez um trabalho de recurso. Vamos esclarecer para quem não entende. O Tribunal de Contas deu parecer contrário às suas contas? Foi, Vrege. E a Câmara se manifestou de que forma? Não, a Câmara, quando é do presidente, ela não se manifesta, né? O que aconteceu foi só um parecer contrário do Tribunal de Contas, que eu, particularmente, Vrege, vou te falar, considero um absurdo. Porque na época nós reduzimos o orçamento da Câmara Municipal de 19 milhões para 12 milhões e meio. O que eu considero isso foi um erro técnico de cálculos. Na época, e vou até citar o nome aqui do professor Moacir de Araújo Nunes, que era seu Ceci, que era seu amigo, um homem de capacidade, um super técnico, e era o responsável pela contabilidade da Câmara. E o que aconteceu foi... Ele era técnico do CEPAM. Ele era... Fundação Faria Lima. Exatamente. E o Ceci foi um dos responsáveis por nós fazermos lá aquela mudança, aquela transformação na Câmara Municipal. Você imagina o que é cortar, Vrege, 350 mil reais por mês na Câmara Municipal. Extinguimos cargos, um monte de coisa. E era necessário fazer isso, até porque a gente tinha a lei de responsabilidade fiscal. Então, nós fizemos todo esse trabalho, reduzimos de 19 para 12,5, e aí no final do ano... Bom, e como é que está esse processo hoje? Então, esse processo andou... Houve um erro de julgamento no meu processo, Vrege, que julgaram o meu processo sem julgar o meu recurso na época. Que o professor Ivan Rigolin, junto com o Ceci, eles entraram com um recurso. Só para esclarecer assim, Vrege, eles diziam que nós gastamos mais do que 5% do orçamento. Só que a prefeitura recebeu a mais. E olha só, a indignação como é que é? Porque assim, se a prefeitura tem um orçamento, vamos supor, de 1 milhão, mas durante o ano ela arrecada mais, porque paga IPTU que não estava, recebe dívida, paga IPTU que estava cobrando, então ela acabou arrecadando mais. Naturalmente, a Câmara pode receber um pouco mais, né? E aí o que aconteceu? O entendimento de uma parte do Tribunal de Contas foi de que não podia, de que a gente tinha feito um orçamento no começo do ano e tinha que se seguir aquele orçamento. E o professor Moacir, junto com o Ivan Rigolin, eu tinha pareceres dos advogados. Vocês estão recorrendo hoje? Então, nós já recorremos, a coisa já está bem encaminhada, já há o entendimento de que realmente foi feito errado essa condenação das minhas contas, né, Vrejo? Que é uma baita maldade. Você imagina, o prefeito que mandou o dinheiro teve a conta aprovada e eu que recebi tive a conta rejeitada. Então, você vê, é um negócio totalmente que não bate. Então, isso, Vrejo, com relação a isso, já foi encaminhado, final do ano, isso foi reacertado, está para sair agora a liberação disso. Então, estou bem tranquilo, viu, Vrejo, com relação a essa situação. Como você vê a participação dos pré-candidatos ao pleito deste ano? Olha, Vrege, é uma situação que a gente está vivendo em Osasco hoje de aguardar um pouco, né? Está muito indefinido, muito indeciso. A gente tem aí a candidatura da máquina, né? Que seria o João Paulo, candidato do PT a prefeito, que muita gente fala aí a respeito da questão do mensalão, que vai ser julgado, que não vai, mas até agora ele não tem nada. Então o João Paulo, oficialmente hoje, é o candidato da máquina aí a prefeito de Osasco. Nós temos o que seria natural, a candidatura do Celso, que foi prefeito, do Celso Giglio, do PSDB, que seria a oposição natural ao PT. Também está indefinido, a gente não sabe o que vai acontecer, se realmente é candidato, se não é, o que ele vai fazer, até porque tem também um problema com a Câmara Municipal, que julgou as contas dele, não aceitou as contas dele, ele ficou com problema de elegibilidade. Nós temos aí algumas outras candidaturas se colocando na cidade também, então tem que aguardar para ver como é que a coisa vai ficar. Eu acho que a situação aí, por exemplo, do João Paulo é muito difícil com relação à aceitação popular. A gente que anda na rua vê muito falar nisso, falar que a situação dele é difícil, o povo não aceita. Infelizmente para ele, né, Vreja, a questão do mensalão pegou muito pesado.
Eu brinco até às vezes, falo com as pessoas e gosto muito do Zupo, que na época deu aquele problema com a Cobal, aquele escândalo que fizeram um barulho em cima. O Zupo ficou muito marcado com aquilo. E aquilo hoje, e o Mensalão hoje tá para o João Paulo como o Zupo ficou com a Cobal. Então é uma situação muito difícil junto à população. Acho que ele tem muita dificuldade em subir nas pesquisas, em ter uma aceitação. Não sei como é que o PT vai tratar com isso. Permita, e o terceiro candidato? Não, o terceiro sou eu, né, Frege? Eu sou o terceiro candidato. Na linha sucessória é o quarto. O Frege está aí colocando a candidatura do Oswaldo Virgínio, que a gente precisa aguardar, né, Frege? Saber o que vai fazer. É uma pessoa que foi vereador, foi candidato a deputado, teve uma boa votação, mas a gente não sabe como é que vai proceder. Né? Como é que ele vai atuar, como é que é a cabeça do Oswaldo Virgínio, que a cada momento fala uma coisa, faz uma outra diferente. Você foi do grupo político dele, né? Diferente, né, Frigi? Ele era meu suplente. Ele era do meu grupo político. O Oswaldo começou, ele teve muitos problemas com administrações anteriores e tal. E aí ele foi candidato a vereador na minha coligação do PL na época, até porque o Williams Rafael era do PL. E aí ele formou o grupo, o Oswaldo estava junto. E o Oswaldo acabou ficando, porque ele era o suplente, o segundo suplente, o primeiro era o André Sacco. E acabou ficando, normalmente o vereador acaba cedendo uma vaga do seu gabinete pro partido, né? E o Williams Rafael me pediu a vaga, eu dei a vaga pro Williams e ele indicou o Oswaldo, que acabou ficando os 4 anos e depois se aproveitou até dessa situação muito bem, ele foi inteligente com isso. Acabou, na hora que eu montei o time do PL para do PL não, já tinha mudado o partido, do PSDC, ele acabou se beneficiando da situação, porque ficou um partido bem montado, bem equilibrado e ganhou a eleição. E aí tomou vida própria. Afinal, você é ou não é candidato? Sou candidato. Ou pré-candidato? Pré-candidato, né? A gente não pode falar que é candidato. Sou pré-candidato, Frege. Você esteve lá na Câmara, acompanhou o Campos Machado no dia da minha filiação. Isso é uma situação de compromisso com o Campos Machado. Você antecipou a minha pergunta e eu até cortaria você para dizer, quando da filiação ao PTB, Campos Machado, e eu estava lá na Câmara, eu ouvi, afirmou que você seria candidato pelo PTB. Então me conta um pouquinho dessa história. Então, Frege, a minha ida para o PTB foi em razão dessa situação, de ter o PTB um candidato a prefeito em Osasco. Eu era do PDT, Frege, no final do ano passado, fui lá, entreguei a minha presidência do PDT, saí, me desfiliei do PDT junto ao Paulinho da Força e depois, isso foi em dezembro, quando foi em fevereiro, fui convidado ao PTB para ser candidato a prefeito, porque o PTB queria ter uma candidatura própria na cidade de Osasco, o Campos Machado procurava alguém, me convidou, nós acabamos entrando em entendimentos. Então, já formei o PTB, candidatura aos vereadores, já tem a chapa completa de candidatos e agora estamos nesse aguardo aí dos trabalhos, estamos fazendo trabalho de rua, andando pela cidade, fazendo os contatos e trabalhando firme nesse sentido, para uma candidatura própria do PTB. Vamos a mais um intervalo, hoje entrevistando no programa Bate-Papo, editado pelo Jornal Diário da Região e exibido pela TV Cidade, com o ex-vereador e pré-candidato a prefeito de Osasco, Delbo Camargo Teruel. Dentro de instantes, voltamos com um bate-papo.